Shalom, shalom a todos, Bruchim Nabaim, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, curta, comente, compartilhe, nos ajude a crescer e levar a Torá para mais e mais pessoas. Baruch Hashem. Você que é a primeira vez que está vendo o nosso vídeo, seja bem-vindo. Eu sou o Iftar, Morei Iftar, Ain Kadosh, Morei da Beit Netzari, Habrit. E já desejo a você, né, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje iremos falar do jejum do dia 17 de Tammuz, especialmente amanhã, quinta-feira, no calendário gregoriano, calendário civil, no dia 2 do 7 de julho, estaremos observando e fazendo esse jejum de 12 horas, um jejum leve, que ele se inicia no nascer do sol ao pôr do sol, Baruch Hashem. E estaremos todo Israel estará fazendo esse jejum. E é bom que também você que não tem o costume, faça esse jejum, né? E aqui estaremos explicando o que se deve fazer nesse jejum, para que serve o jejum, né? Porque em seguida, depois do 17 de Tammuz, teremos o jejum de 9 de Av, né? Baruch Hashem. Então, é importante, né, falarmos um pouco mais sobre esse jejum e se preparar para o jejum de 9 de Av, Baruch Hashem. Então, a primeira coisa que devemos falar, aonde está escrito esse jejum e por que devemos cumprir esse jejum. Muitos sabemos que existe todo o calendário judaico, existe 6 tipos de jejum, são 6 jejuns totais, né? O primeiro jejum, o jejum que é deoraita, que está na Torá, é o jejum de Yom Kippur, né? É um jejum que o Eterno ordena com que o povo faça esse jejum para expiação, né, dos seus pecados, né? Então é um jejum de expiação, é um jejum que você se auto-expia, né? E também se coloca ali, se debruça ao Eterno, né? Como faz se autoexamina, né? Você faz ali o jejum para se redimir pelo aquilo que você praticou no decorrer do ano. Claro que tem as preparações anteriores, né? São 30 dias totalizando 40 dias de Selihot, né? 39 dias, 40 dias, porque também fazemos Selihot dentro do próprio dia de Yom Kippur. Então, totaliza 40 dias e fora isso antes dos 9 dias adicionais, são 30 dias, mais 9, né? Então, é importante, né? É importante observarmos isso, né? E, fora o jejum de Yom Kippur, aqui é só uma breve explicação, né? Claro que detalharemos mais para frente sobre o jejum de Yom Kippur, antes do período de Selihot também iremos falar sobre. Só que agora o momento é falar sobre os outros 4 jejuns e um quinto jejum que fazemos no dia 13 de Adar, que é o Tanit Ester, o jejum de Ester. É um costume de observarmos e fazemos esse jejum também um dia antes, na véspera de Purim. Então, os 4 jejuns citado por Zacarias no capítulo 8, versículo 19, que está escrito: assim diz Adonai Tsevaot, o jejum do 4º mês, o jejum do 5º mês, o jejum do 7º mês e o jejum do 10º mês será para a casa de Judá gozo e alegria, e festividades solenes, amai, pois, a verdade e a paz. Então,
qual seria esses 4 jejum? O jejum do 4º mês é o jejum do 17 de Tammuz. O jejum do 5º mês é o de 9 de Av. O jejum do 7º mês é o jejum do dia 3 de Tirei, né? Que é o jejum de Gadaliá. O jejum do 10º mês é o jejum do dia 10 de Tevet, né? Que é o jejum do 10º mês. Então, são 4 jejuns, totalizando, né? Citado por Zacarias. E para que serve o jejum? Né? Qual são o que serve eu fazer o jejum? As pessoas vão se perguntar, né? Mas antes disso, antes que me pergunte, né? Por que Zacarias fala de gozo e alegria, sendo que nesses dias de jejum nós nos fazemos nos espiamos, né? Nos entristecemos pelas desgraças que aconteceram no decorrer da história do povo de Israel. Fazemos uma auto-introspecção da nossa vida, dos nossos erros, de tudo aquilo que praticamos. É um dia de se debruçar, um dia de se prostrar e refletir nas nossas ações. Por que Zacarias fala justamente sobre gozo e alegria, né? Sendo que nós nos entristecemos nesse dia, né? Não é um dia de alegria, né? O que Zacarias ali nesse contexto está dizendo é da esperança da era messiânica, né? Porque haverá essa esperança e também porque naquele momento o povo estava retornando do exílio, né? E o segundo templo estava sendo reconstruído, né? E Deus prometia um futuro em que Jerusalém seria restaurada. Então, é por isso que Zacarias ali dá essa profecia, né? Na verdade, Hashem dá essa profecia para que Zacarias falasse ao povo, né? Então, essa tristeza, né? Não haveria mais um motivo para se lamentar, né? No período da era messiânica, o luto seria substituído por alegria, né? E isso é importante nós observarmos, né? Porque na época da era messiânica, os dias de jejum se tornarão dias de celebrações, né? Será uma grande celebração, né? Um Shabat eterno, né? Então será um período, né? De alegria, de celebração e o jejum, que é um dia de aflição, né? O dia que afligimos as nossas almas, não acontecerá. Será um dia que as nossas almas se alegrarão, né? Todos nós iremos celebrar o dia que não haverá mais guerras, não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais lamentação, seja ela qual for. Baruch Hashem. Então, os dias de jejum, esses 4 jejum, o jejum de Tanit Esther, né? O jejum de Esther, do dia 13 de Adar, o dia do jejum de Yom Kippur, né? Será, e os 4 jejuns é um dia de aflição, de afligir nossas almas, né? Então, para que serve o jejum, né? O jejum dos profetas é uma mitzvah a ser. Uma mitzvah é um mandamento positivo, né? E todo jejum tem um objetivo, e esse objetivo é de despertar para Teshuvah.
É um jejum que faz com que nós despertamos, nos arrependemos de tudo aquilo que fazemos no decorrer do ano, né? Então esse jejum, o que fizemos nos meses passados, vamos analisarmos, vamos nos espiar, né? Vamos retornar, vamos se arrepender, vamos olhar para os nossos erros para que possamos nos consertarmos desses erros, né? Então essas lembranças, né, desses fatos que marcaram a vida dos nossos antepassados, somos inspirados a retornar conforme está escrito e confessarão os pecados e confessarão os pecados e os pecados de seus pais, né? Então nós aqui falaremos um pouco do jejum do 17 de Tammuz, né? Chamado de Shivasar Betamuz, né? E também já uma entrada, né? Claro, iremos falar o que pode, o que não pode fazer, o que deve, o que não deve fazer nesse período, né? Porque entraremos em seguida, se não me falha a memória, 3 semanas depois, no jejum de 9 de Av, né? De Tisha B'Av, né? E aí, nós aqui vamos trazer um pouco, né? Porque o jejum do 17 de Tammuz é o jejum do 4º mês que marca 3 lembranças, né? E outros acontecimentos, né? Que aconteceram entre o povo de Israel. E esses três acontecidos que marcaram essa data, que primeiro acontecimento foi que Moshe Rabbeinu, ao ver o povo no episódio ali do bezerro de ouro, no pecado do bezerro de ouro, Moshe Rabbeinu quebra as 2 luchot da lei, as 2 tábuas da lei, né? Por ter visto o povo pecar, né? Praticar a idolatria, por ter feito um monumento idólatra, né? Nós sabemos por conta do cálculo errado que o povo fez na subida de Moshe Rabbeinu, né? Após aquilo acontecer, né? No momento que estava acontecendo, o Eterno fala para Moshe descer. Moshe desce com as 2 luchot e as 2 tábuas são quebradas, né? O segundo acontecimento foi que a oferenda de Tamid, né? Oferenda diária, deixou de ser ofertada antes da destruição do primeiro templo, né? Ela para de ser ofertada. E o terceiro acontecimento foi que as muralhas de Jerusalém se romperam, as muralhas de Jerusalém se romperam para sucessivamente, né? Após isso, vir a queda do templo. Que em 9 de Ave aconteceu a queda dos 2 Beit HaMikdash. O primeiro Beit HaMikdash, Templo de Salomão, e o segundo, o Templo de Herodes, né? Assim chamado. Né? Então, os 2 templos vieram a cair na mesma data, em 9 de Av. E os outros acontecimentos, né, na verdade, foi que Apóstolos queimou um rolo de Torá e ergueu um ídolo, monumento idólatra, dentro do Beit HaMikdash, antes da queda. Né? Então esses acontecimentos marcam um momento de reflexão, né? Porque nós somos um templo
e diariamente acontece, nós caímos em alguma coisa. Esse momento de reflexão, introspecção, não é só referente ao próprio Beit HaMikdash. Claro que o Beit HaMikdash, tanto o primeiro como o segundo templo, caíram justamente por conta dos pecados do povo de Israel. E caíram justamente porque a presença divina se afastou, né, do templo físico ali erguido. Então, nós não só olhamos para esse modelo, mas sim olhamos porque nós somos um templo, nós somos uma habitação da presença divina, né? E para isso acontecer, devemos cumprir os mandamentos, devemos estar puro para que a presença divina apareça sobre a nossa vida. Então devemos olhar para isso, porque diversas vezes nós mesmos destruímos o nosso próprio templo. E é o momento de olhar para isso, momento de se curvar, um momento de afligir a alma, um momento de fazer selechot, é um momento de pedir perdão para Hashem, né? Porque as coisas estão acontecendo e em breve devemos estar preparados para coisas piores que há de acontecer. Isso já está escrito, né? Para as coisas melhorarem, devemos passar pelo pior. Baruch Hashem. Então, aqui, né, o que falaremos aqui sobre o que devemos fazer, né, nesse jejum, quais são os costumes para esse dia. E no dia, entre o dia 17 de Tammuz ao dia 9 de Av, há um costume de recitar o Tikkun Hatzot, a prece da meia-noite. Então, entre 17 de Tammuz a 9 de Av, tem esse costume de recitar o Tikkun Hatzot, a prece da meia-noite. Então, após a meia-noite, citamos o Tikkun Hatzot. Né? Não se realiza casamento, né? Que conforme as leis, né? A Halachá, não se realiza casamentos, né? Nesse dia, mas pode engajar, é permitido, né? É permitido engajar um casal, né? Engajar um casal. Inclusive, esse engajamento pode ser feito uma realização, né, de uma refeição comemorativa até Rosh Chodesh de Av, do mês de Av, né? Do Rosh Chodesh do mês de Av em diante, não é permitido engajar um casal, né? É permitido, na verdade, engajar um casal, mas não é permitido realizar uma refeição comemorativa, né? Uma refeição festiva. Quando é uma festa, né? Numa festa temos uma quantidade de alimentos, né? Repleto, é farto, né? Disso. Então não é permitido a partir do Rosh Chodesh Av, né? Mas é permitido ali um cafezinho, né? Um doce, coisas leves, né? Que não seja uma refeição repleta, né? É permitido, né? Tá? Também é um costume não recitar a bênção, né? A brachá de Shereiano, né? Então, nesse período, não adquirimos roupas novas, né? Porque se adquirir essas roupas, o costume de recitar a brachá do Shereiano, então também evitamos de fazer a brachá do Shereiano nesse dia. Quando que é permitido recitar a brachá do Shereiano? Quando se vai fazer ali a prática do mandamento de Pidyon Aben, que é o resgate do primogênito, né? E aí é permitido recitar essa brachá.
né? Também não se costuma cortar o cabelo, né? Nenhum tipo de cabelos do corpo é permitido, não há um costume de cortar nenhum cabelo da parte do corpo, seja cabeça, seja barba, né? Seja perna, seja partes, não é permitido, tá? Não, na verdade, não há um costume, né? E aí tem nesse período, né? Tem ali uma tradição bem conhecida dentro do judaísmo, que é chamado de Upsherim, que é ali quando a criança ela faz 3 anos de idade, há um costume de fazer ali o primeiro corte do cabelo do menino, né? Então também não há o costume, até 9 de Av, não fazemos até depois do jejum de 9 de Av, não tem esse costume de cortar também, de fazer a prática dessa tradição, tá? Cortar o bigode é permitido desde que os pelos estejam atrapalhando na alimentação, né? Então, aí é permitido aparar as pontas, né? Aparar aqui as pontinhas, né? Até a semana anterior a que ocorre o 9 de Ave. Mas na semana em que ocorre o 9 de Ave, esse procedimento é proibido. Então, quando que será a semana de 9 de Ave? A semana de Tisha B'Av, né? O Tisha B'Av, ele é no dia 23/7, 23 de julho. O Rosh Chodesh de Av, ele é no dia 14, no pôr do sol. Que também não há o costume, tá, de recitar o Kiddush Levaná, a Birkat Levaná, é postergado, né, para depois do dia 9 de Av, né? Então, depois ali do Shabat, né, da semana de 9 de Av, você pode fazer, porque também cairá numa quinta-feira, né, 9 de Av, e logo em seguida é o Shabat. Você pode recitar no Shabat, né? O Kiddush, fazer o Kiddush Levaná, não tem problema, né? Mas também é um costume de fazer depois no Shabat, né? Ali depois da Havdalah, tem o costume também de fazer o Kiddush Levaná, né? Então a semana do 9 de Av será entre o dia 19 de julho até se não for a memória. Até o dia 23, né? Até o dia 23 do 7. Então, entre o dia 19 até o dia 23 do 7, você tem esse. Não pode cortar, tá? As pontas, tá? Se estiver atrapalhando. Cortar as unhas. Só é permitido cortar as unhas na semana em que cai o 9 de Av, né? Não, na verdade, só é proibido, desculpa. Só é proibido cortar as unhas na semana, né? Anteriormente a isso pode fazer. Então, do dia 17, né, da partir de amanhã, né, de amanhã até a semana, né, você pode cortar, né? Então, até antes do Shabat, né, intercede aí a semana do 9 de Ave, você pode cortar a unha, né? Depois disso, dentro do dia 19 até o dia 23, já está proibido cortar as unhas, né? Mas a mulher que vai fazer a imersão no mikve é permitido até a semana de 9 de Av, né? Fazer o corte das unhas. O Moel, né? O que faz a Brit Milá, né? No 8º dia, quando o menino nasce, ele pode preparar a unha para a circuncisão, né? Em sequência, né? Tem diminuir a alegria nesse período,
né? Quando o mês de Ave se inicia, nós diminuímos a nossa alegria, né? Então, diminuímos, né? Não é cortamos, diminuímos a nossa alegria no momento de introspecção. Mas acontece de algo engraçado ser dito, né? Algo engraçado, caché, alguma coisa que foi dito que você acaba dando uma risada, se alegrando com alguma coisa, tá? Então, nós diminuímos, tá, a alegria nesse período, né? Quando o mês de Ave se inicia, tá? Ah, claro, não fazemos nenhum tipo de construção por conta da alegria e do conforto. Então, nenhuma construção, pintura, qualquer construção que você faça na sua casa que vai te trazer conforto é também cortado, tá? Tem um costume 9 de Ave também de nós não sentarmos em coisas confortáveis, tem o costume de dormir no chão, tem o costume de ah, não usar poltronas confortáveis, nós fazemos as excitações, eh, os, tanto o Shacharit, tanto o Mihar e Arvit, sentado no chão ou em pé, né? Ah, fa fazemos as preces também sentado no chão, né? Então tem esses costumes também, tá? O judeu que tem um julgamento, né? Ou até mesmo qualquer pessoa que tem julgamento judicial, tá? Nesse período, deve procurar postergá-lo para depois, né? Dia 9 de Av, porque não é uma época de sorte, né? Então, quanto possível postergá-lo por todo mês de Ave, melhor, tá? Então, se for possível você adiar por todo mês de Ave, é melhor, né? Ou pelo menos até o dia 9, né? Se não der para você postergá-lo por todo mês de Ave, né? Se você não ali não conseguir até o até o sexto mês, é bom que você pelo menos dá uma travada até o dia 9, né? Bloqueie ele, né? Dá uma postergada pelo menos até o dia 9, tá? Então, dia 9 de Ave. Então, é bom que faça isso porque não é um período de sorte. Então, qualquer coisa, investimento que você faça também, tá? Não é só processo judicial, mas investimento, qualquer coisa que você vai comprar, um carro, uma moto, qualquer coisa que você faça, que venha dali não é um período de sorte. Um mês de Ave não é uma época de sorte. Faça antes do Rosh Chodesh de Ave, tá? Faça antes do início do mês de Ave, né? Entrou o mês de Ave, não é um período de sorte, então bloqueie qualquer negociação que você tenha, tá? Financeiro, bloqueie qualquer negociação financeira, inclusive quitação de débitos, de conta, qualquer coisa, bloqueie, tá? Todavia é permitido trabalhar, né, por conta do sustento da sua família, tá? Mas desde que você não entre em um negócio novo, tá bom? Tá? Há uma proibição também de ingerir carne e vinho, exceto em ocasiões festivas. Então, ah, por que isso? Porque a carne e o vinho, ela traz uma alegria, né? O vinho fermentado ele traz uma alegria, né? O vinho alegra a alma do homem. Então, é um costume se abster, né? De ingerir carne e vinho durante os 9 dias, tá? Então, entrou o mês de Av até o jejum de 9 de Av, tá? Até Tisha B'Av, não há o costume, tá? É proibido comer carne e vinho, tá? Claro, tem também, contudo, costume, uma pessoa
que tem problemas de saúde, tá? Ela pode se abster até o dia 7 de Ave em diante, tá? Na verdade, do dia 7 de Ave em diante, ela bloqueia. Até o 7 de Ave, ela é permitido comer, ingerir, se não for perigoso a ela, se não for trazer um risco de vida, tá? Também é proibido comer carne de ave, tá? Não é só bovino, mas carne de ave também é proibido comer, tá? Mas a pessoa que tem intolerância à lactose, não pode comer derivados de leite por conta do seu problema de saúde, pode ingerir carne de ave, tá? Pode ingerir carne de frango, galinha, galo e etc, tá? Desde que seja uma ave kasher, um abatimento kasher, tá? Então, tem esse costume também, tá? É, é permitido, né, uma refeição festiva quando há circuncisão, a Brit Milá, uma criança. Aí há o costume de tomar, né, vinho, comer carne, tá? E o resgate do primogênito, tá? Pidyon Ben, que é o resgate do primogênito, é permitido fazer uma refeição festiva com carne e vinho, tá? Então, vale também colocar isso aqui, tá? E aí a pessoa fala, tudo bem, se tá proibido comer carne, tudo bem, mas e vinho? Porque temos o Kiddush de Shabbat, né? Temos aí a Havdalah. O que vamos fazer, né? Referente a isso. No Kiddush de Shabbat, não só existe o vinho, mas tem o suco de uva, que não é uma bebida fermentada, uma bebida alcoólica, assim bem dizendo, é um suco integral, 100% uva, né? Mas ele não chegou no processo de fermentação ao ponto de se transformar numa bebida alcoólica, de ter um teor alcoólico. Então, no Shabat, você pode usar o suco de uva em vez do vinho, tá? Que nós não somos nazireu, que aí sim, no voto de nazireu não podia nem se comer a uva, nem sequer tomar qualquer coisa que fosse de vinagre de uva, não poderia. Aí sim, automaticamente, o suco de uva também não poderia. Mas não estamos falando disso. Então, o suco de uva é permitido você fazer o kiddush, tá? A Havdalah, o costume é de fazer com uma bebida alcoólica, né? Então, no caso, a cerveja, né? O vinho, um uísque, qualquer coisa, uma vodka, qualquer coisa que tenha álcool, a pessoa ela faz a Havdalah, é o costume de fazer com algo alcoólico. Mas também você pode fazer com o suco de uva, tá? Mas se for vinho, né? Se for vinho, tem ali o Tsushu Kanaru, ele fala que o que se deve fazer. Se houver uma criança que pode beber a maior parte do copo de vinho, então você dê essa maior parte do copo de vinho para a criança beber, né? Maior parte, não todo, tá? Caso contrário, a pessoa que recitou a Havdalah deve beber todo o vinho. Aí é uma exceção, tá? Então, se no caso for com vinho ou com qualquer bebida alcoólica, pela misericórdia, né? Tem pessoas que têm o costume de fazer com cerveja também para evitar, tá? Lavar roupas. Não se pode, não se deve lavar roupas nesses 9 dias do início do mês de Ave até o jejum de 9 de Ave. Vai falar assim, mas não estamos falando de Tammuz, mas entra uma preparação, né? Você está ciente do que pode fazer. Ali é uma preparação já para o 9 de Ave, né? Então, a própria Halakha, ela já traz todas essas ordens, né? Do que se deve ou não deve fazer, e a boa parte dela é sobre 17 de Tammuz e 9 de Ave, mas boa parte é de 9 de Ave, né? Então não se deve lavar roupas para usá-la, nem se você tiver a intenção de usá-la
após o jejum. Então, durante 9 dias não se lava roupas. Automaticamente você vai ficar aí praticamente 9 dias só depois dos 9 dias, depois do jejum que você vai lavar essas roupas e usá-las, tá? Então, também quem tem o costume, a judia, que tem também é proibido até entregar a roupa para uma lavadeira não judia, tá? Lavar, não é permitido. Agora, se existe uma judia que ela é lavadeira, ela pode lavar as roupas do gentil, desde, no entanto, que ela consiga aí evitar na semana aí do dia 23, do dia 19 até o dia 23, evitar essa profissão, tá? Evitar lavar essas roupas, tá? Durante esse período da semana do 9 de Av, tá? Então também, nesses 9 dias também é proibido vestir roupas ou arrumar a cama com uma roupa ou um lençol lavado anteriormente, tá? Dos 9 dias. Então, se eu lavei no último dia de Tammuz, eu não posso vestir essa roupa ou a cama, tá? Que foi lavada anteriormente, tá? No entanto, no Shabat é permitido vestir as roupas lavadas de linho, tá? De linho. Estender uma toalha lavada sobre a mesa e trocar as toalhas de mão, como nos demais Shabbatot do ano. Então, dentro disso tudo, é proibido trocar os lençóis das camas. Então, tudo que não for vestir o corpo está proibido, tá? Então, até mesmo trocar os lençóis, colocar lençóis novos para o Shabat na cama também é proibido, tá? É uma observação porque dá conforto, tá? Então, estamos falando do período dos 9 dias, tá? Não anteriormente, mas os 9 dias. Todas essas regras é referente de início do mês de Av até o jejum do dia 9 de Av, tá? Então, confeccionar roupas, sapatos, etc. Também, né, fazer tecelagem, etc. Também está proibido, tá? Então, tecer, tudo está proibido, né? Agora, você vestir a roupa para o Shabat. Entrou no mês ali de 9 de Av, evita lavar as roupas para usá-las. Então, tem ali, separe ali, são 9 dias, né? É um Shabat só, né? Então, evita, entrou 9 de Av, evita, né? Ter esse costume, tá? Tipo, de lavar roupa, tá? Para não te trazer um conforto, por causa do cheiro da roupa, traz um conforto, né? Aquele cheiro de amaciante, aquele cheiro confortável, dependendo do amaciante, traz um conforto, uma leveza, né? Também é um costume de não usar perfume, tá? Não desodorante, né? Por favor. Usar desodorante, principalmente quem trabalha. Eu não vou falar aqui, mas tem a proibição de tomar banho, mas eu vejo que é complicado, principalmente quem trabalha com vendas, quem trabalha de CLT, etc. É bem complicado, ninguém vai ficar fedido durante 9 dias, né? Então, assim, é complicado. O que eu vou falar para a pessoa? Evitar tomar um banho de água quente né, entre esses 9 dias, quando se vai entrar no Shabat, tá? No Shabat. Se você conseguir também durante 9 dias não tomar banho de água quente, né? Claro, aqui no Brasil nós estamos no inverno, então é complicado. Mas estamos passando, não sei, mas aqui estamos passando por um período de calor, né? Tá calor. Não é que seja inverno, mas aconselho, porque é um costume de tomar banho de água quente, tá? No Shabat, e depois podemos trazer o porquê aqui. Mas há um costume
Então, é bom não fique sem tomar banho, principalmente se você trabalha, mas evita tomar banho de água quente, porque a água quente no inverno traz um conforto, assim como a água gelada no verão também traz um conforto de refrescância, né? De frescor ao corpo, né? E então tem essa é um conselho, tá? Vestir, falamos já da circuncisão, né? Já falamos da Brit Milá, né? Do corte de cabelo, né? E podemos depois aqui falar, vamos trazer no período da semana de 9 de Ave, trazer aqui também assuntos sobre, tá? 9 de Ave. Mas 17 de Tammuz, amanhã, é um período de se autoexaminar. É um período de clamar a Hashem, é um período de techuvá. E eu aconselho todos vocês a estar se conectando com o Eterno nesse período. Quem pode evitar o trabalho nesse dia, aconselho evitar o trabalho. Quem pode, tá? Quem trabalha para si, quem consegue evitar o trabalho, porque é um momento de jejum, e principalmente aqueles que trabalham exposto ao sol, né? Um pouco da muita sede, né? Claro, também sem vale lembrar, você que tem problema de saúde, você que tem que tomar um remédio controlado, tá? Você que tem que não pode ficar sem beber o seu remédio. Não deixe de fazer o ingerimento do seu medicamento, tá? A vida está em primeiro lugar, tá? Mulher que teve bebê recém-nascido, né? Acabou de fazer o seu parto, né? Tá amamentando, deve fazer o jejum porque é um jejum de 12 horas, é um jejum leve, né? Você não ficará mal por conta disso. São 12 horas, do nascer do sol ao pôr do sol, então é um jejum tranquilo, né? Um jejum intermitente tranquilo, sem bebida e sem comida, né? Então, você deve fazer o jejum. Pessoas que têm filhos até o período de bar mitzvah, né? Ou bat mitzvah, né? Depois disso, o adolescente ali já é obrigado a fazer, depois do bar mitzvah e do bat mitzvah, já é obrigatório cumprir os mandamentos. Então, deve fazer o jejum, né? Meninas a partir dos 12 anos e meninos a partir de 13 anos já devem fazer o jejum. Claro que é o costume de meninos e meninas a partir dos 9 anos já entrar nesse costume de fazer o jejum. Não é obrigatório, mas já tem esse costume de preparar as crianças, né, para esses períodos, né? Só que antes disso não pode fazer, né? Anteriormente a essas idades não pode fazer, então não há um costume, então deve alimentar as crianças, dar água e tudo. Só tem que prestar atenção na hora de você estar preparando o alimento, né, experimentar o alimento no dia do jejum, né, no caso amanhã. Então esteja ciente, né, do preparo. Quem tem criança ali no período já dos seus, já come papinha e etc., ali dos 9 meses em diante, creio eu, já começa a fazer uma alimentação mais sólida. E aí tem que prestar atenção na hora do preparo, né? Então, também a pessoa, é importante falar que a pessoa que vai fazer o jejum tem o costume, tá? De fazer a sua última refeição, no caso hoje, fazer sua última refeição antes das 10, entre as 9, 8, 9 horas da noite, tá? Pessoas que até umas 9 horas da noite faz sua última refeição, no caso jantar ou até mesmo
faz uma última refeição antes de dormir, comendo algo leve, vale que você pode acordar 1h30 antes do jejum, do início do nascer do sol, tá? Então, se no caso o jejum, o nascer do sol for 5h30 da manhã, você tem 1h30 antes para acordar. Então, no caso, 4h da manhã, né? Para você acordar, fazer uma refeição, né? Ali uma leve, não uma refeição pesada, uma refeição leve que você consegue ter digestão durante 1h30, né? Para poder entrar no jejum, não entrar e não ficar mais de 20 horas de jejum. Porque se a pessoa fizer sua última refeição 9h da noite do dia anterior, até o pôr do sol do jejum, vai ter aí entre 20 e 21 horas de jejum. Então o jejum é de 12 horas. Na verdade, vai de acordo com o nascer, quantas horas vai ter do nascer do sol ao pôr do sol. Então, vale ressaltar isso, né? Então, a pessoa que ela tem, né, a pessoa que tem o costume de fazer sua última refeição 9 horas. Até mesmo quem come depois das 10 também, chega do trabalho, tem pessoas que chegam do trabalho 11h da noite, meia-noite, tem esse costume de também pode estar acordando ali para comer um café, tomar um café com um café preto, como o costume de todo brasileiro, ou um café com leite, ou até mesmo comer um cereal, ou comer um pão, algo do tipo, 1h30 antes do nascer do sol, né? Então, tem também essa permissão, tá? Então, esses foram as regras para o jejum, tá? Desejo a todos, São Cal, um bom jejum a todos, tá? Um jejum leve, agradável, que vocês possam, vocês tenham um, um momento de, de refletir, né? Nas falhas, né? Nas transgressões, que você possa mudar e refinar a sua alma, né? Aproveitar esse período para refinamento da sua alma, né? Que possamos fazer uma introspecção da nossa vida, de tudo que nós fazemos e não fazemos, o que fazemos de errados e o que não fazemos de bom, né? Tem isso tudo também. Não só o erro, mas o erro, errei nisso, mas aquilo que poderia ter feito isso e não fiz. Vale ressaltar, tá? Então, um bom jejum a todos. Você que não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, curta, compartilhe, nos ajude, né, a crescer, nos ajude a, levar a Torá para mais pessoas, compartilhe nas suas redes sociais. Aqui a gente sempre está trazendo coisas novas, né? Nossa ideia é se dedicar um pouco mais, encurtar o nosso período de trabalho para poder trazer mais vídeos sobre justamente como praticar os 613 mandamentos, né? Falar quais são os mandamentos que estão suspensos, qual que estão virgentes para os dias de hoje, quais são as matrizes do Shabat, das leis de Shabat, o que se deve, o que não se deve fazer dentro do Shabat, o que se deve, o que se não se deve fazer dentro de um Tov, o que é pecado de carete, o que não é pecado de carete, né? Então, tudo isso, contextos históricos e etc., para ficar também as pessoas saber o que aconteceu, o que não aconteceu nos períodos de Yeshua e antes disso, depois. Então, tudo essa nossa meta, é o nosso foco, mas nós precisamos da ajuda de vocês. Então, vocês que podem nos ajudar, nos ajude a crescer, a evoluir, né? Para que quando chegar um período de que a internet for bloqueada, quando não houver mais, vocês possam estar preparados para esses períodos. Vocês que não estão adentrados numa comunidade fisicamente, né? Não tem uma sinagoga, uma Beit Knesset
uma casa de oração na região onde vocês residem, que vocês possam estar preparados espiritualmente para esse período, para os dias maus que estão por vir. Baruch Hashem. Também quero falar para vocês que vamos fazer, tá, o vídeo de continuação da live, do podcast que participamos lá no canal do irmão Ralph Vitorino. Teve pontos ali que não foram abordados e as pessoas mandaram mensagem falando que não teve foi um bate-papo, né? Foi um bate-papo e por ser um bate-papo não abordamos todos os pontos, mas fiquem tranquilos que eu irei trazer no meu canal tudo o que não foi falado, tá? Tudo aquilo que não foi falado nesse dia será falado nesse vídeo parte 2, né? Do vídeo para ser obediente a Hashem, para cumprir os mandamentos, para cumprir a Torá, observar a Torá, não precisa ser judeu. Nós vamos trazer a continuação do podcast e será muito bom porque vamos abordar todos os pontos. E aí estamos vendo se será ao vivo esse vídeo no nosso canal no YouTube, aqui no nosso canal, ou se será um vídeo gravado, tá? Porque aí no canal podemos abrir para perguntas, né? Isso será muito bom. Estamos decidindo ainda. Baruch Hashem. Som cal a todos. Que vocês possam ter um momento de aflição, né? Que é bom. Um jejum sem aflição não é jejum. E um momento de expiação, um momento de techuvá, de retorno para a Torá e para melhorar o nosso comportamento aqui nesse mundo, nessa nossa estadia aqui nesse mundo físico. Baruch Hashem, muito obrigado a todos, Todá Rabá, já desde já também um Shabbat Shalom, e que possamos em breve estar trazendo mais conteúdos para vocês.